portas das prisões se soltem correntes de opressões, todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas, seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda agora. Abram-se as portas das prisões. Capítulo 16, abra aí. Lucas 16, versículo 19. Quem achou, diga: vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Amém. Então acha aí, meu filho. Então vamos lá, versículo 19, amém? Como diz o pastor Ademir na mensagem: vem comigo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e o profeta, ouçam-nos. Não, disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar. Pai, estamos diante da tua palavra, da tua mensagem, e nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser alimentados pela tua palavra nesta noite. Pai amado, eu quero colocar a minha vida diante de ti, Pai, como instrumento. Pai amado, que o Senhor use a minha vida, a minha boca, para falar com todos aqui, inclusive comigo. Fala, Senhor, e traga um alimento em nossa vida, um alimento novo. Em nome de Jesus, que saiamos daqui saciados pela tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus amado, encontre morada em nosso coração. Que cada um receba a tua palavra com alegria, e que o Senhor venha transformar a nossa vida nesta noite, mais e mais, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Veja como é difícil ouvir, né? Tudo vai mudar, meu irmão, vai mudar. Nós já compramos as telhas. Lembra aquela festa que nós fizemos? Deu para dar entrada nas telhas e já compramos as telhas. Então nós vamos ter uma telha termoacústica. Então esse barulho de chuva vai sumir, vai desaparecer em nome de Jesus. Mas dá para ouvir aí? Está dando para ouvir o pessoal lá em cima? Amém? Lá atrás? Está dando para ouvir? Márcia? Benção. Capítulo 16 de Lucas. Jesus, ele está aqui nesse texto encerrando uma série de parábolas
que ele começou antes do capítulo 15. Mas no capítulo 15 aconteceu uma situação e que Jesus começa a compartilhar, a ensinar através de parábolas. Parábola é uma história que nos ensina, que nos traz o ensinamento espiritual. É algo que o Senhor usa para entendermos a questão espiritual. E ele termina esta sessão de parábolas, do capítulo 15 até o 16, são 6 parábolas. Esta parábola, muitos estudiosos acreditam que esta última não é parábola, porque nas parábolas Jesus nunca usava o nome próprio, o nome de pessoas em parábolas. Quando Jesus usa nome, é porque não é parábola, é algo que realmente existiu. Um homem chamado Lázaro e um homem rico. Mas outros acreditam que não, tá? E é o que nós vamos ver. E eu vou falar para vocês o que foi que Deus revelou para mim nesse texto. Jesus termina essa sessão de parábolas falando do destino de 2 pessoas, destinos diferentes. Uma vai para o céu, para a glória, para o seio de Abraão, e a outra vai para o inferno. Ou seja, ele mostra nesta verdade, nessa história, nessa parábola, que existem 2 destinos apenas: vida eterna, condenação eterna. Lugar de alegria e glória, lugar de tormento e dor. Não tem outro destino. Quando o homem morre, o corpo morre, mas a alma dele não morre, é eterna. Ou vai para a glória, ou vai para o inferno. Não tem outro destino. Isso eu queria que você gravasse, para você entender que a sua alma é preciosa e que o diabo quer fazer de tudo e vai fazer de tudo para arrastar a sua alma para o inferno. Mas você não precisa ir para lá, porque Jesus, Ele é o Salvador e o caminho que nos leva à presença de Deus. Por que então Jesus usa estas parábolas, inclusive esta? Entenda comigo no capítulo 15, versículo 1 e 2. Volta um pouquinho, capítulo 15. Chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todo tipo de marginalizados, todo tipo de gente doente, todo tipo de gente da mais baixa classe, gente ruim, gente que vivia atolada no pecado, vieram até Jesus, todos, para ouvir Jesus. E olha o versículo 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Jesus pega o prato de comida dele e divide com os pecadores. Jesus dá comida para esses pecadores, para esses marginalizados, porque o fariseu não aceitava esse tipo de gente entrando no templo para adorar a Deus. Se alguém quisesse comer a comida espiritual no templo, não podia. Eles desejavam adorar a Deus, mas eram discriminados. Nenhum
aleijado, doente, podia entrar no templo, porque era considerado imundo, impuro. E os fariseus, eles eram tidos como os homens de Deus. E Jesus chega e desmascara esses caras. Olha o capítulo 16, versículo 13. Jesus continua. Os fariseus estão ali. Versículo 13. Jesus, olha o que ele fala: nenhum servo pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E olha o 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e faziam o quê? Zombavam de Jesus. E olha o versículo 15. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Está dando para ouvir? Precisa levantar mais o som? Irmãos, é bênção a chuva, é ou não é, pastor Ademir? É bênção, pastor Regiano? É bênção chuva? Vieram de Buíque, é bênção chuva. Lá eles oram para Deus mandar chuva. Então não atrapalha não, Jesus, atrapalha não, deixa chover. Jesus está dizendo para eles assim: ninguém pode servir a dois senhores. Eles serviam a Deus, entre aspas, no templo, mas eram avarentos, homens que pensavam em dinheiro, homens que eram vidrados nas coisas materiais, homens que gostavam de comer de tudo que é bom, de viver uma vida boa, faziam seus rituais religiosos, mas o seu coração era cheio de riqueza, coisas desse mundo. E Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, vocês estão divididos. E aí Jesus fala: aquilo que é elevado diante dos homens, porque vocês se justificam diante dos homens, para Deus é abominação. E aqui eu quero abrir um parêntese: onde existe a glória do homem, é abominação a Deus. Onde a glória do homem aparece, a abominação a Deus aparece. Irmãos, a palavra fala lá, 1 João: filhinhos, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Fala para os filhinhos amados do Senhor. Quando um crente põe uma camisa de futebol e fala: é importante para mim, diante de Deus isso é abominação. Quando o homem eleva um outro ser humano por causa da sua habilidade, um jogador de futebol, um corredor, corrida de carro, corrida de moto, um corredor de rua, um Niemeyer, um arquiteto que era o símbolo do mundo, uma mulher que era tido como uma ícone da televisão, morre e as pessoas fazem dessas pessoas verdadeiros deuses. Irmãos, em toda essa exaltação humana e idolatria está a abominação de Deus. Um dia Herodes, o anfiteatro estava lotado de gente ali em Cesareia, e ele abre a boca e começa a falar para a multidão, e a multidão aplaude dizendo: essa é a voz de Deus. E ele, ao invés de falar: não é não, essa é a minha voz, eu não sou Deus. Não, você é Deus, não sou. Ao invés dele falar isso, ele recebe aquela glória, e naquele mesmo instante Deus, o anjo do Senhor, o feriu, ele caiu morto, e os bichos começaram a comê-lo, porque ele não deu glória a Deus. Quando você pega um jogador de futebol
e vê a mídia endeusando esse jogador, e você deixa esse ídolo entrar no seu coração, e você toma esse ídolo para você, isso é abominação a Deus. Quando você pega um ídolo evangélico que está fazendo sucesso e põe esse ídolo como o seu marco, a pessoa que você quer ser quando crescer, isso é abominação a Deus. Não tenha idolatria, não adore nenhum homem, adore ao Senhor. Jesus não é ídolo, irmão, Jesus é Senhor. Jesus nunca foi ídolo, Jesus não é super-herói, Jesus é Senhor. Deu para entender? Jesus é Senhor. É diferente de ter um super-herói. Sempre quando eu estou em Pinhapura, ele vem me socorrer. Jesus é Senhor, Ele manda, Ele dá vitória sim, mas Ele manda e nós temos que obedecer. Ele não é aquele que vem voando só na hora que a coisa aperta. Ele é aquele que fala, vai fazer isso e você faz, vai para lá e você vai, faça aquilo e você faz. Ele é Senhor, Ele manda e acabou. Esse rico simbolizava os religiosos da época. Para muitos estudiosos, os publicanos simbolizava as prostitutas, pecadores, simbolizava esse Lázaro mendigo que vivia à porta. Lázaro significa Deus ajuda. Pode simbolizar aqui todos os gentios, todos os pecadores e todos os doentes espirituais. Jesus disse, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os doentes, os pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Lázaro era um homem doente, Lázaro era um homem marginalizado, Lázaro era um homem miserável. Essa era a nossa conduta, a nossa vida. Antes de conhecermos Jesus, por que o rico simboliza esses caras? Olha aí, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Primeira coisa que Jesus fala desse rico é em relação às suas vestes, a roupa dele. Se você for para Êxodo 28, versículo 5, o Senhor dá uma ordem para os sacerdotes: tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Fala das vestes sacerdotais. A roupa de um sacerdote, de um sumo sacerdote, tinha que ser do melhor fino, linho fino. Tinha que se vestir de púrpura assim, para que todos que vissem pudessem imaginar a glória de Deus na vida dele, e ele pudesse dar toda a glória a Deus. Aquele linho fino, aquela púrpura simbolizava a santidade, simbolizava que eles serviam um Deus que é santo, que é puro, o Todo-Poderoso, imutável. Só que com o passar dos anos isso mudou. Aquele linho fino trazia status para a pessoa e não mais dava glória a Deus. Aquele linho fino trazia orgulho e glória para o homem e não mais glória a Deus. E Jesus vem e Jesus bate de frente com esses caras. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas! Esse homem era um líder religioso. Ele estava vestido de vestes que um sacerdote usava. Esse homem, a Bíblia fala que ele vivia todos os dias, diga comigo, todos os dias,
A Bíblia fala que ele vivia, Jesus fala que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Jesus não está dizendo que esse homem vivia na imoralidade, na prostituição, não está dizendo que esse homem vivia no submundo, mas está dizendo que ele vivia todos os dias regalado esplendidamente, que significa abundância todos os dias. Qualquer tipo de comida ele poderia comer, qualquer tipo de bebida ele podia beber, até veneno, se ele quisesse. Qualquer coisa que ele desejasse, ele poderia ter. Qualquer comida do mundo, servos, servas, ele quer fazer alguma coisa, tudo estava aos seus pés. Ele não precisava de nada. Muitas vezes nós estamos assim. A vida está boa, está com a namorada nova, tem um emprego bom, tem o seu carro, o pai já não pega mais no pé, já completou 18 anos, está com a sua esposa saudável, com seu maridão saudável, seus filhos saudáveis, está tudo bem, está empregado, dá seu dízimo, tem o seu emprego, está tudo muito bem, vem para a igreja, faz o que religiosamente tem que fazer, está tudo muito bem, não tem necessidade de quebrantamento, não há mais necessidade de vasculhar o coração e perguntar: Senhor, há alguma coisa em mim que desagrada ao Senhor? Afinal, Deus está me abençoando, eu tenho tudo, eu sou rico. Esse homem estava nessa condição. Esse homem vivia coberto de púrpura e linho fino. Olha o versículo 20. Um mendigo, certo mendigo chamado Lázaro, jazia coberto de chagas. Olha a roupa desse homem: chagas, doença, úlceras. Olha a roupa dele. Ele não estava coberto de púrpura, ele não estava coberto de linho fino, ele estava coberto de chagas, e jazia à porta daquele homem rico. Queridos, esta foi a pergunta que eu fiz para o Senhor. Falei: Senhor, eu tenho dificuldade para entender esse texto, e tem mistério. Se ele era um servo do Senhor, esse mendigo, o salmista fala no Salmo 37, versículo 25, que ele nunca viu um justo desamparado, nunca viu a sua descendência mendigar o pão. E aqui está falando que esse homem mendigava. O que é que está acontecendo, Senhor? Deus falou para mim duas coisas. Primeiro, filho, esse mendigo era um sinal para a vida daquele rico. O mendigo estava salvo, mas aquele rico não. E aquele mendigo batendo na porta era a voz de Deus para aquele homem. A segunda coisa, Jesus não disse que esse mendigo se converteu 10 anos antes, 20 anos antes. Que Deus falou: filho, você sabe o que leva uma pessoa a procurar Jesus? A necessidade. Lembra de Bartimeu, o cego mendigo? Ele tinha uma necessidade, filho, e ele clamou a mim, e ele foi salvo. Esse homem tinha uma necessidade, ele era mendigo, e ele clamou. Ele teve um encontro com Jesus. O seu desespero
a sua miséria o levou ao caminho certo, a sua necessidade o levou à presença de Jesus, e antes de morrer, esse homem teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, e por isso ele foi para a glória. Ele não foi para o céu porque era pobre, e nem o rico foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o céu porque teve um encontro com Jesus de Nazaré. É isso que Deus quer que nós pensemos nesta noite. Temos necessidades, mas nós não percebemos. Está tudo muito bom, não preciso de nada. E é interessante que Jesus usa a mesma figura para falar disso lá em Apocalipse. Ele fala sobre o rico e o Lázaro, falando da igreja. Querem ver? Abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Primeiro, Jesus fala da igreja pobre, simbolizando aqui, podemos dizer, Lázaro, Esmirna, capítulo 2, 8 a 10. Olha aí, capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Está falando dos fariseus. Olha o versículo 10. Nada temais, nada temas das coisas que hás de padecer. Você vai sofrer, não tenha medo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Viver em prisão, você sabe que é viver pior do que mendigo. Para que vocês sejam provados, tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está falando da igreja, que é pobre, mas ele abre parênteses, mas na verdade você é rico, porque Lázaro está lá, na riqueza do Senhor. Era pobre aqui, mas é milionário lá, bilionário, multimilionário. Coisa linda. Aí ele usa a figura do rico para uma outra igreja de Laodiceia. Olha o capítulo 3. E ao anjo, versículo 14, 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está falando isso. Olha o versículo 18. Eu li o versículo 16, o 17 e o 16, né? Agora eu vou ler o 18. É que aqui eu coloquei, peço desculpa aos irmãos, mas você vê aí, só teve um jogo de versículos, mas a palavra é a mesma. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E olha o versículo 20: eis que estou à porta. Vê o mendigo na porta? Jesus também. E bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Aquele mendigo, ele jazia à porta daquele rico. É como se Jesus estivesse na vida daquele mendigo dizendo: você vai deixar eu entrar? A igreja de Laodiceia é uma igreja que tinha o nome de cristã, uma igreja que tinha o nome que servia a Deus, a Jesus, mas Jesus não estava dentro. Era uma igreja que cantava, tinha os louvores, tinha os músicos, tinha pregação, tinha tudo, menos Jesus. Jesus não estava. Jesus tinha ido embora por causa do pecado. Aquela igreja falava: nós estamos bem, não precisamos de nada, eu estou com a minha vida boa, estou com o meu burro na sombra, estou com a minha Ferrari na garagem, está tudo tranquilo, minha esposa está bem, meus filhos bem, está tudo muito legal, meu filho passou de ano, você quer mais o quê? Eu não vou nem pedir mais nada para Deus. Já ouviu gente fazer assim? Não vou nem pedir, eu só vou agradecer, não preciso de mais nada. Jesus fala: você é pobre, miserável, cego, nu, desgraçado, aconselho que você compre de mim colírio para os seus olhos, para você ver a sua nudez. Entendeu? Aquele fariseu entrava no templo e dizia: eu te agradeço porque eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou como os demais homens. Aquele publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador. Foi esse que voltou em paz para casa. A igreja muitas vezes está cheia de orgulho. Nós estamos cheios, não do Espírito Santo, estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios de tantas faculdades, estamos cheios de tantos cursos, estamos cheios de tantos livros, estamos cheios de tanta internet, e vazios de Deus, vazios da presença do Santo, da presença do amado. E ainda nós dizemos: eu vou só oferecer porque eu não preciso de nada, eu só vou agradecer porque eu não preciso de nada. Aí o Senhor fala: eu digo que você é pobre, cego. Como é triste a gente vê um líder sem quebrantamento, um pastor sem quebrantamento, um crente sem quebrantamento. Aquele mendigo era o sinal de Deus para a vida daquele rico, para ver se de alguma forma aquele rico caía em si, para ver se de alguma forma aquele rico voltasse para Deus, para ver se de alguma forma aquele rico se aproximasse daquele mendigo, para aquele mendigo falar do amor de Jesus, para ele ver a miséria do mendigo e olhar para ele mesmo e ver a sua própria miséria. Um dia o Senhor está passando e tem um homem cego de nascença, e os discípulos: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus falou: não foi nenhum e nem outro, foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Muitas vezes nós achamos que uma doença, um problema físico é consequência de pecado, só pecado, e muitas vezes não é, é para que se manifeste a glória de Deus, é um sinal para o ímpio e um sinal para o crente. Eu falei para vocês aqui, tinha um grupo de pastores numa vigília, e tinha uma criancinha com problemas mentais, numa cadeira de rodas, naquela casa, no dia daquela vigília, na noite, na madrugada daquela vigília, e eles ali glorificando e tal, e Deus abre a boca daquela criancinha, com problemas mentais, que não falava direito, e começa dizendo: assim diz o Senhor, esse é o menor vaso, e eu estou usando porque é o meu vaso,
e começou a falar coisas sérias com aqueles homens, principalmente o orgulho, a arrogância do coração deles. Eu uso quem eu quero, eu tenho poder para usar. Quem vocês pensam que são? Depois que Deus falou, a criança voltou a ser como ela era. Ela estava daquele jeito para a glória de Deus. Ela pertencia ao Senhor. Mas a gente não dá valor. A gente não dá valor. Para Deus aquilo que não vale nada, para nós aquilo que não vale nada, para Deus tem muito valor. Aleluia. E aconteceu algo. Os dois morreram. O mendigo morreu, o rico morreu. E aqui então começa a história depois da vida aqui desta terra. O destino. Um dia nós vamos sair desse corpo, dessa vida, e nós vamos para um desses destinos. Espero que seja o mesmo destino desse Lázaro. Só depende de você. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Irmão, seio de Abraão. Jesus, ele disse para os discípulos que quando ele fosse, ele prepararia o lugar. E Jesus, ele foi e já preparou. Esse lugar é o paraíso, é o mesmo lugar que Paulo foi arrebatado. Só que Jesus não tinha ido ainda quando Jesus conta esta parábola. E o lugar de glória está ligado ao Antigo Testamento e ao seio de Abraão, porque Abraão era considerado o pai da fé. Em Abraão seriam benditas todas as nações, porque Deus levanta uma nação, a nação dele, através de Abraão, seu filho Isaque. Por isso que chama seio de Abraão. Mas Jesus já inaugurou o paraíso, e agora o lugar se chama paraíso. E Lázaro foi para esse paraíso, para o lugar da glória, onde ele viu Abraão. Hoje, quando você partir, ou se você partir, estou dizendo que você vai partir hoje, quando você partir, você vai ver Jesus, porque hoje a pessoa principal do paraíso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é mais Abraão, não é mais Abraão, é Jesus. A palavra fala que nós vamos vê-lo face a face, nós vamos estar diante dele. Você vai ver Jesus, você vai ver Jesus, entendeu? Você vai tremer, mas você vai ver. Você vai tremer todinho, porque você vai estar diante do seu Senhor, daquele que derramou sangue por você, daquele que te amou, daquele que deu a vida por você. E você vai chegar lá: Jesus, sim filho, vem. Meu irmão, se ele deixar, eu vou dar um pulo nele. E não vou dizer que eu vou quebrar ele no meio, mas eu vou dar um abraço. Jesus, eu te amo. Já imaginou, pastor Flávio? Jesus! Já imaginou, pastor Flávio? Vem aqui, Valdir. Vem aqui. Fica aqui. Ó, imagina. Espera aí, você partiu, está na glória. Imagina que Jesus é incomparável, mas o Espírito Santo está em mim. Então imagina que eu sou Jesus. Aí, espera. Cuidado com esse negócio aqui. Ó, aí imagina, você chega na glória, e quando você sobe, o anjo põe, aí o anjo caminha com você de mãos dadas, ali na glória, no paraíso, e você vê, e Jesus está assim, sorrindo para você: meu filho, vem meu filho.
Eu te amo, meu filho. Eu te amo. Agora larga. Larga agora. É gostoso, não é? É gostoso demais. A gente se torna como criança, né? A gente se torna como criança, né? Meu Deus. Só que o rico não teve o mesmo destino. Foi sepultado. Lázaro foi levado pelos anjos. A Bíblia fala anjos. Na sua Bíblia está aí? Anjos, plural? Sim ou não? É plural ou singular? Quando você morrer, não virá apenas um anjo para te buscar. Anjos. Não sei se são 2, 3, 4. Não precisava de vários. Um só já é suficiente. Mas é a honra. Jesus honra. Jesus ama. Vai lá, você. Busca minha filha que acabou de falecer. Chegou a hora dela vir para casa, dela voltar para casa. Busque-a e traga depressa, porque eu quero dar um abraço. E os anjos levam para a glória. Que coisa linda. Você não vai esquecer essa mensagem na sua vida. O rico foi sepultado, e olha o versículo 23. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa palavra tormentos é o pior grau de angústia, dor e sofrimento. É onde o desespero chega no seu ápice, no seu ponto máximo. É onde a maldição tem a última palavra. É onde não há um pingo de esperança. É onde as coisas jamais melhorarão. É onde a esperança não pode entrar. É a pior coisa de um ser humano. Isso é muito sério. Isso levou Jesus à cruz. De ver a salvação tão terrível, Jesus não aguentou. Ele veio nos buscar. Ele veio morrer por nós. Isso é muito sério. E eu vou falar por que o rico foi para o inferno. Espera aí. Estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então imagina, no inferno, olha longe, só que não tem problema de miopia, de problema de estigmatismo, alguma coisa nos olhos, hipermetropia, né? Então ele enxerga tudo, e ele enxergou Lázaro, e olha o versículo 24, clamando disse, Pai Abraão. Quando ele usa essa expressão, era a expressão de um sacerdote.
Jesus mesmo falou: vocês falam que Abraão é pai de vocês. João, quando está batizando, fala assim para ele: olha, produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos pai Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Eles diziam que Abraão era o pai deles, e ele lá no inferno, ele usa uma expressão que ele usava na terra: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pela primeira vez ele reconhece que é um miserável. Pela primeira vez ele pede ajuda. Pela primeira vez ele reconhece que precisa de ajuda. Só que agora é tarde. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha o que ele fala ainda: e manda a Lázaro. Ele conhecia Lázaro, ele não dava um pedacinho de pão, mas ele conhecia, ele sabia que aquele homem estava na sua porta. Quando ele chegava com seu carro, com a sua carruagem, aquele Lázaro estava, aquele mendigo lá fora, e estava querendo um pouquinho da sua comida, e ele não deu nada. Lázaro agora se torna um sinal para ele, lá no inferno. Mas Jesus mandou Lázaro na casa dele, antes dele ir para o inferno, e ele não deu ouvidos. Deus tem mandado Lázaros em muitas casas. Deus tem aberto boca de Lázaros, de Lázaras, para falar para os familiares: é tempo de voltar para Deus. O povo só quer festa, festa e festa. Corinthians é campeão, faz festa. Corinthians perde para o Palmeiras, faz festa. Tudo é festa. Dá risada de tal. Tudo é festa. Quer comemorar, comemorar, comemorar. Esquece de Deus. E olha o que ele fala aí: manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, ele não poderia muito bem falar: Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro me trazer um copo de água gelada, pede para ele me trazer uma Coca-Cola. Sabe o que ele pede? Pede para ele pegar o seu dedo, que vivia coberto de úlceras. Os cães lambiam as suas chagas, e cães na Bíblia é sinônimo de maldição. Quando Jezabel morreu, os cães lamberam seu sangue e comeram sua carne, e a Bíblia fala em Apocalipse que fora ficarão os cães. Cães na Bíblia é sinônimo de maldição. Aquele Lázaro estava, humanamente falando, perdido, mas a sua necessidade o levou a Jesus. Manda Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo na água, e vir aqui e apenas tocar na minha língua. Você sabe o que é isso? Ele queria sentir pelo menos uma fração de refrigério, mas lá não tinha. E a Bíblia fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Presença de Jesus é refrigério para a nossa alma. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrareis descanso para as vossas almas. A alma de um perdido sente o poder do inferno antes dele partir. Há uma angústia. Posso continuar a mensagem? Já estou terminando. Vamos lá então. Aí
Abraão fala assim para ele: filho. Abraão chama ele de filho. Era apenas uma expressão, porque o sacerdote era respeitado, e Abraão chama ele de filho. Lembra-te de que recebeste teus bens na tua vida. Lázaro somente mal, agora ele é consolado e tu atormentado. Aí acontece algo. Por que o rico foi para o inferno? Olha o versículo 27. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Deixa eu parafrasear aqui. Abraão está respondendo para eles o seguinte: eles têm a palavra de Deus, porque no Antigo Testamento, ou melhor, na época de Jesus, o Novo Testamento não tinha sido escrito, então só existia o Antigo Testamento. E quem escreveu o Antigo Testamento? Moisés e os profetas, Pentateuco e os livros dos profetas, Reis, tudo falando de quem? De Jesus. E Abraão está falando assim: eles lá têm a palavra de Deus, que eles creiam na palavra de Deus, que eles ouçam a palavra de Deus. Aí no versículo 30 ele responde. O que é que ele responde? Logo no início: eles têm a palavra de Deus, eles acreditarão na palavra de Deus se eles quiserem. Ele diz o quê? Não, palavra não, eu não aceito a palavra, não é suficiente a palavra, não é da palavra que eles precisam. O cara foi para o inferno, meu irmão, porque não acreditou na palavra de Deus. Tem muitos crentes que não acreditam nesta palavra. Tem muitos crentes que não acreditam nessa palavra. Acreditam nos cânticos que cantam, nas orações que fazem, mas não creem nessa palavra. E dizem: folha aceita qualquer coisa, isso é escrito por homens, não é palavra de Deus. E sempre estão na incredulidade. Ele foi para o inferno porque ele não acreditava na palavra. Ele era um religioso. E o que é a palavra? Eu quero finalizar. João capítulo 1, João capítulo 1, Evangelho de João, vai um pouquinho para frente, capítulo 1, por favor, para finalizar. Antes da gente ler, deixa eu falar 2 versículos aqui, preste atenção. Paulo fala aos Efésios dizendo assim: em quem também vós estáis, vocês estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tendo nele crido, palavra, evangelho. E Paulo fala aos Romanos capítulo 1: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 16: não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Crê no Evangelho. Jesus começa pregando e dizendo: crede, o reino de Deus é chegado. Crede no Evangelho, crede. Olha o capítulo 1 de João, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, em outra versão está a palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o versículo 14: e o verbo, a palavra, se fez o quê? Diga comigo: carne.
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é esta palavra que se encarnou. Aleluia, glória a Deus. Rejeitar a palavra é rejeitar Jesus, aceitar a palavra é aceitar Jesus, e a palavra diz que não tem como irmos para Deus se não for por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a palavra que virou homem, aleluia, se tornou carne, e nós vemos a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra de Deus. A palavra se fez carne. Você entendeu? Ela encarnou. Jesus ele não reencarnou, ele se fez carne, encarnou, morreu, ressuscitou, está na glória. Não existe negócio de reencarnação. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Não tem como ir para o céu. Ah, mas ele era bonzinho, ele era isso, ele era bonitinho, e usava batom, e usava chapinha. Irmão, vai com chapinha e tudo. É sério. É sério. O rico rejeitou a palavra e não teve mais esperança. E você? O inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda, que o opressor se renda agora.